E eu amo conversar com gente questionadora, secularizada, que não tem os mesmos valores que eu, porque eu vou aprender com o cara. Perfeito. Você entendeu? E também vou refinar o que eu penso. E então uma questão que fala assim, pô, eu sou religioso. Eu cheguei aqui, eu vi, por exemplo, lá São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida e São Jorge ali. Tá, mas e se isso tudo for... Vou fazer uma paródia aqui, eu vou bancar como se fosse um descrente, tá bom? Você tem ali São Jorge, guerreiro, São Francisco de Assis e 2 medalhas de Nossa Senhora Aparecida. Isso. E abaixo você tem o... Márcio, eu vi o Homer por aqui. É verdade. Está ali. Garoto. O bem e o mal, né? Agora... Mistura pra caralho. Mas, verdade. O que o Homer Simpson tem a ver com Nossa Senhora? Isso é outro plano. Outro plano. Agora a gente tá no altar. E o Capitão Caverna também, e até eu vi também o Comandos em Ação. Também aí tem que capar o Snoopy. Vamos supor que daqui a 2000 anos, os arqueólogos encontram isso aqui, pode parecer que tudo isso aqui é religioso. Ou eu vou fazer uma pergunta mais séria. Por que, no momento de orar, você reza para Nossa Senhora e São Francisco de Assis, mas não reza pro Homer? Eu tenho que ter uma resposta lógica para isso. Se não... Eu lhe dou. Qual? Referência. Por que você vai para Israel? Pois é, mas a referência tem que ter uma base. Não, você acabou de falar que você foi para Israel e deixar sua alma lá, como é que é? Quem deixa sua alma, seu espírito... Quem vem com seu espírito volta. Quando você tem uma imagem, eu como católico posso tentar traduzi-lo, traduzir a você. A imagem nada mais é do que uma referência para que você adore, para que você se lembre e para que você dedique, né? Uma referência aos seus pedidos e à sua crença. É como se fosse um altar, um lugar sagrado. Então a imagem ela é apenas uma referência para você. Um ponto aqui. Como religioso, eu concordo em gênero, número e grau. Claro. Mas se eu fosse um ateu... Não, mas aí é um problema do ateu. Mas aí que tá. Crer é uma coisa sua, meu irmão. Ou crer ou não crer? Mas aí que tá. A crença é uma coisa tão forte. É pessoal. É pessoal. É pessoal, mas ela é tão forte que eu vou falar com vocês qual que é a questão. Você pode ter uma coisa pessoal no que diz respeito à política. Você pode votar na direita ou na esquerda. Perfeito. Você pode ter uma coisa pessoal no que diz respeito ao futebol. Você pode torcer pro Fluminense ou pro Flamengo. Você pode ter uma coisa pessoal até em relação aos games. Mas com relação a Deus, a coisa é tão séria que se Deus, de tudo que você me falou, e que eu concordo, mas lembra que eu tô bancando um questionador, claro. Isso que você falou, como católico e tudo mais. Se isso for verdade, eu tô lascado se eu não aderir a esse Deus. E se isso for mentira, é a pior mentira de todos os tempos, tem que ser condenado. De todos os tempos. Então é diferente dos outros exemplos que eu dei. Por isso que eu falei que eu gosto de... Não é que eu preciso disso para ter minha fé. Mas quando eu vou lá, eu vejo que a fé, ela tem consubstancialidade. Em que pese o que você falou que é uma verdade, é uma referência, mas não é uma referência baseada no vazio, no sentimentalismo. Claro. Tem uma história bíblica. Claro. Sim. De todos ali, eu vou pedir licença para falar de 2 ali. Nossa Senhora Aparecida e o São Jorge. Sim, da Capadócia. Da Capadócia. Eu fui pra Capadócia lá e a história... Depois acontecer outra história. Mas aqueles 2 elementos ali, para diferenciar do Homer Simpson, é que Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é Maria. Teve uma menina chamada Maria, virgem, que deu à luz ao menino Jesus. Por mais que um ginecologista fale, não faz sentido à luz da ciência, eu falo, mesmo assim, essa história é verdadeira. São Jorge tem mártires, que ele foi um mártir, o verdadeiro São Jorge, né? Ele foi um mártir do cristianismo. Se ele perdeu a vida dele por causa dessa filosofia cristã, tem que ser um negócio que vale a pena. Então é nesse sentido que agora, depois dessa aventura, aí eu posso voltar à minha capa de religioso e falar, faz sentido o que você está falando. Então é muito claro para mim, por que na hora da oração, você vai fazer uma oração para Maria, mas não para Homer Simpson. Porque Homer Simpson não deixou um lastro de história que consubstancia uma crença em Homer Simpson. A religião cristã deixa. Então a arqueologia para mim está lá... A religião, né? A religião é uma coisa muito forte. Só que é interessante que de todas as religiões que há no mundo, budismo, shintoísmo, religiões animistas, o judaico-cristão, que o cristianismo tem um berço judaico, é a única religião que desafia o crente
a questionar sua própria fé. A Bíblia fala, ponham-me à prova e vejam se eu sou Deus ou se eu não sou. Ponham-me à prova. Então muita gente pensa que o crente é aquele que ele não questiona nada, aceita tudo pela fé, é um vaquinha de presépio. Né? O gado. O gado. Mas não é gado. Então quando você fala assim, não, isso aqui é uma apresentação de um sentimento, você está certo. Mas eu diria para um ateu, não é um sentimento baseado no achismo. É uma referência. Eu diria que é uma referência. Uma referência com história. Claro. Com História com H. Com história e com espiritualidade. Sim. Que para mim é a coisa mais importante dentro de uma religião. Eu acho que a pessoa que é espiritualizada, ela é uma pessoa mais confortável. Para si e para os demais. Claro. O Santo Agostinho de Hipona dizia no livro Confissões do Batismo, tire o espírito que é água senão água. Tire o espírito que é água senão água. Então, ao mesmo tempo que tem a questão referencial espiritual, você vê que Deus se comunica com a matéria. Eu acho isso lindo, 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 sabe? E eu gostei disso que você falou da espiritualidade, que é por aí mesmo. Tanto é que, convenhamos... Sim, a espiritualidade é como se tivesse uma lâmpada sem energia. Ou pior... Sem a luz, sem a força. Sem a espiritualidade eu vou mais além. Já que vocês são dois humoristas que eu sempre admiro. Não, eu falei bola, desculpa, no princípio eu não reconheci que eu bola. Eu tô de óculos. E pode perguntar pro Emílio que quando eu conheci o Emílio a primeira vez... Ei, fala aí. Eu perguntei pra vocês dois. Pô, que legal. Então, beleza, pergunta pra ele, que ele vai falar isso. Estou lá. Aí o que acontece? Se não tiver nada disso, lembrando o Shakespeare, a vida é uma piada sem graça. Eu tava falando referência do humor. Se não tiver um além, um céu... É uma piada sem graça. É uma piada sem graça. A humanidade se perde, irmão. A gente apenas vira cadáver... uma confusão. Cadáver é diabo Já que tá procria. difícil, né? Imagina. Já não tá fácil. Então. Mas eu acho que a piora da humanidade é a falta da espiritualidade por uma grande parte da população que a cultura anda se perdendo. Né? Eu acho que não tá... As famílias se dissolvendo, crianças sem valores... E isso, eles vão levar isso quando forem homens adultos, né? Isso, eu cresci sempre na igreja, ali no pé, fazendo até os meus 18 anos, a minha mãe me botou ali. E eu comecei a gostar e tal. Eu vejo as pessoas hoje muito dispersas nesse sentido, e também, às vezes, o outro lado do radicalismo. Então, acho que o grande problema é o excesso dela e a falta dela. Concordo. Eu acho que tá havendo há um hiato aqui nessa coisa, a razoabilidade, poderia dizer. Acho que é a palavra mais adequada. Com certeza. E sabe por que eu estudo tanto Bíblia, filosofia, essas coisas doidas? Por causa dos seus filhos. Por causa dos meus filhos. Você vai entender o porquê. Porque se eu não falar de Deus com racionalidade, com fundamento e tudo mais... Essa molecada de hoje... Eles vão ouvir outra pessoa que não vai ter os valores que você gostaria que eles tivessem. Sim. Com certeza. Sim. Eu tenho uma missão, sem a radicalidade, e essa missão que está me conduzindo. Tanto é que eu estou num programa de humorístico e a gente começou a falar de Bíblia aqui. Não, mas aqui pode tribuna livre. Aqui E pode ter certeza, se Jesus estivesse aqui, ele estava dando boas risadas também, porque ele era um camarada bem-humorado. Claro.